Olá, sinta-se bem-vindo ao atual site de notícias do Amazonas nesta quinta-feira. Você percebeu que o dia começou bem bacana, mas depois entrou um tempo nublado, fechou o tempo. E o Expressão no Ar discute hoje com os jornalistas que já estão aqui com a gente, Valmir Lima e também Kleber Oliveira, toda essa situação envolvendo o Detran e aquela taxa chamada taxa de inspeção veicular ambiental. Para a gente recordar tudo isso, o diretor-presidente do Detran, fazendo uma rápida recapitulação, ele reuniu a imprensa para anunciar o início dessa situação. Reuniu, digamos assim, numa segunda-feira e 2 dias depois ele já anunciou o nome das duas empresas. E aí começou a desconfiança da população de Manaus, que não aguenta mais pagar taxa nenhuma, sufocada por tantos problemas. O Ministério Público Federal desmentiu o próprio Leonel Feitosa, disse que não mandei fazer nada de cobrança com carro pequeno não, carro de passeio não. A Assembleia Legislativa, que havia aprovado com 16 deputados estaduais tudo isso, depois revogou essa aprovação. Gente, ficou um samba do crioulo doido. Só que hoje vem o Leonel, reúne a imprensa lá no auditório do Detran e anuncia a CNH Social. Jornalistas Kleber Oliveira e Valmir Lima. Essa ideia, na opinião dos senhores, foi para acalmar os ânimos, para fugir do foco do problema principal? Kleber. Eu acho que, em princípio, o projeto, né, o Patrick, ele já tinha anunciado, né, inclusive antes das eleições suplementares, e o argumento para a implantação efetiva dessa CNH social era de que ele estava impedido pela questão da legislação eleitoral. E isso foi cobrado e agora ele retoma com o projeto. Não deixa de ser uma forma de se redimir mesmo, né, porque no Detran não existe nada de graça, e de repente você tem uma CNH que o custo é quase 2.000 para você tirar uma CNH, porque você tem autoescola, você tem taxas de taxa médica, tem uma série de questões. Então eu acho que foi oportuna no momento que o Leonel estava sendo muito pressionado em termos dessa taxa ambiental aí que foi criada repentinamente. Pois é, Patrick, essa taxa ela foi anunciada em abril, né? Nós demos essa informação aqui, uma informação que gerou muita expectativa em relação à população de baixa renda, porque muita gente perguntando como é que seria, que queria ter acesso a essa CNH, né? E nós fomos à procura do Detran, porque primeiro eles divulgaram essa informação de que iam instituir a CNH social, né? Que é uma CNH gratuita para quem comprova baixa renda. E aí, quando procuramos o Detran, fomos informados de que só seria possível depois da eleição, porque no período eleitoral o governador não poderia conceder esse benefício. Antes do fim da eleição, nós convidamos o Leonel Feitosa para uma entrevista aqui nessa mesa do atual, e ele disse que na segunda-feira, dia 28, depois da eleição, o segundo turno foi no dia 27, né? No dia 28 eles já iam começar então o processo da CNH social. 1 mês depois é que ele vem anunciar, exatamente numa semana em que foi de muita confusão por conta dessa taxa de inspeção veicular ambiental, né? Uma taxa que foi instituída a partir do dia 20 deste mês. A população já estava pagando, os proprietários de veículos que buscavam o Detran para fazer o licenciamento anual já estavam sendo obrigados a pagar R$ 133,30, né? Depois o governador reduziu a taxa pela metade e ontem a Assembleia Legislativa revogou a lei que instituía a taxa, né? Então a taxa está cancelado, e hoje o Leonel, inclusive, na entrevista que ele falava sobre a CNH social, se irritou com uma pergunta de um repórter a respeito dessa situação, porque certamente o Detran, a gente ainda não tem essa informação de que está sendo exigido ainda o licenciamento ambiental veicular, né? Para você receber o DUT ali, do licenciamento anual. Mas, Patrick, olha, é muita cobrança em cima do contribuinte, cidadão, né?
Por exemplo, eu tenho um carro de 2011, meu carro é de 2011, eu estou pagando, eu paguei ontem R$610 de IPVA, mais 60 e poucos reais de taxa do Detran, mais R$69 de seguro DPVAT, e tem aí teria, né, mais R$133, quer dizer, uma taxa só para o cara olhar se a tua descarga está soltando fumaça, o cara está cobrando R$133,30, um valor superior ao seguro DPVAT, né? E esse aí a gente sabe qual é o destino desse dinheiro. O outro não, é uma empresa privada que está querendo ganhar dinheiro do contribuinte, né? E quem já pagou... Graciosamente, diga-se. E quem já pagou não tem a garantia de receber ainda nem a diferença, nem aquele quem já pagou integralmente. Claro. E é uma questão aí muito interessante, Patrick, é o seguinte: o argumento utilizado pelo diretor do Detran para instituir essa taxa é de que há, né, uma grande preocupação com a poluição automotiva nas grandes cidades e no mundo, e que o proprietário de veículo precisa realmente pagar o preço de poluir, né, o meio ambiente. Mas detalhe, toda taxa que se cria no serviço público é para ser revertida em benefício da própria sociedade. Seja como atitudes educacionais. Isso, exatamente. E nessa taxa ambiental, 5% do valor arrecadado é para o Detran, 5% é para o IPAAM, o Instituto de Proteção do Amazonas, e 5% para o Denatran, ou Contran, se eu não estou enganado. Então, 85% ficam com as empresas. Cadê a explicação, a justificativa do retorno social de uma taxa dessa, se o grande volume de recursos vai ficar com as empresas prestadoras de serviços? É um negócio assim meio estranho. Pois é, e outra questão é que quem mais polui são os veículos a diesel, né? Os veículos velhos a diesel. Esses veículos são os ônibus, são 1.400 ônibus, os caminhões. É muito simples você fiscalizar isso, né? Não precisa nem contratar uma empresa, bota, faz nas garagens dos ônibus, né? Todos os ônibus têm garagem, as empresas, tanto do transporte coletivo como do transporte particular, especial, tem garagem. Então é só você fiscalizar nas garagens, bota fiscalização, faz uma operação conjunta da polícia com o Detran e os órgãos do meio ambiente, e você fiscaliza e detecta se o ônibus estiver soltando fumaça, multa e obriga a corrigir, né? Agora você estender para todo mundo, o seu carro, mesmo que não tenha problema nenhum, você vai pagar R$ 133,30 para poder licenciar. Se ele não tiver problema nenhum, você tem que pagar. Está errado, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa. A gente entende essa preocupação com o meio ambiente, né? O carro não pode poluir, mas não pode penalizar todo mundo, né, com a desculpa de que está preocupado com o meio ambiente. Não há essa preocupação, na minha opinião. O que há é uma vontade de ganhar dinheiro, né? Eu queria só levantar o tema que foi perguntado por um jornalista lá, que queria saber mais informações sobre esse assunto. Você falou ainda há pouco também, Valmir, mas o presidente do Detran, ao meu ver, se irritou com o questionamento. A gente tem até uma imagem aí também para colocar, não agora, mas se irritou. E aí eu entro com o questionamento. Kleber Oliveira: livra-se Leonel dessas críticas todas com o anúncio da CNH Social, ou ainda vai ter que dar muitas explicações? Não, eu acho que, como ele disse que a CNH Social só vai ser poder solicitada dentro de um prazo de 10 dias, né, a contar de hoje, porque o Detran ainda está concluindo o sistema de informática que vai permitir fazer o pedido. Eu acho que ele só vai ter mesmo uma bonança aí conforme for o serviço, né? Conforme for sendo executado o serviço. Se for realmente concedido a CNH grátis dentro do trâmite do processo legal, talvez o contribuinte, o proprietário de veículos, amenize aí as críticas ao Leonel, né? Por enquanto, eu acho que não, permanece ainda a indignação com essa taxa aí que foi criada. Muita coisa vem por aí ainda, né? Muita coisa. Eu até sugeri no blog, né, Patrick, que os deputados criassem uma CPI para investigar essas empresas, né? Quem são essas empresas que
não passam nem por processo licitatório, né? São credenciadas, o Detran diz, não, elas são credenciadas junto ao Denatran. Tudo bem, as empresas precisam se credenciar, sim, mas o credenciamento não é uma porta de entrada para você acabar com a licitação, né? Tem que ser o seguinte, vamos abrir uma licitação aqui, mas as empresas precisam ter credenciamento junto ao Denatran, né? É isso que tem que ser feito. A chamada e aí quem são as empresas? Porque a gente precisa saber quem são as empresas, né? De quem são essas empresas que estão ganhando dinheiro? Como é que elas entraram? Por que elas se credenciam e outras não, né? Ninguém tem interesse. A coisa parece que surge, quando surge a gente já sabe, já está credenciada, já está prestando serviço. E não pode ser assim. A própria lei que foi revogada pelos deputados ontem dizia que tinha que ter licitação e não foi feita a licitação. Então, é um assunto que merecia uma investigação, talvez da Assembleia Legislativa. A grande questão, né? Não só dessa questão da taxa veicular ambiental, mas dos serviços que estão sendo terceirizados. Porque antes o Detran era quem fazia a vistoria nos veículos, né? Agora tem uma empresa que cobra R$120 dos carros populares, né, dos carros de passeio, R$120 para fazer aquela vistoria que para o cara olhar se a tua lanterna está funcionando direito, se o pisca funciona, se o limpador de para-brisa funciona. Então você paga R$120 para fazer essa vistoria para uma empresa privada, né? Então a gente precisa saber se o valor cobrado realmente é para atender os custos desse serviço que é prestado. Porque um serviço concedido, ele tem que ter uma planilha de custo. Quanto custa fazer a vistoria? Custa 120 mesmo? Né? Essa resposta a sociedade precisa ter, né? Com certeza. Aí não é nem mesmo a questão da taxa em si, né, do serviço em si. É o processo, né? O modo como foi feito, sem transparência, né? Meio escuso, né? Num dia se está num processo de credenciamento de empresa, no outro dia as empresas já estão fazendo o serviço. Então acho que faltou mais clareza nessa polêmica toda. Pois é, e a sociedade continua atenta a tudo isso. Porque se por um lado o Detran anunciando hoje a CNH gratuita, informando prazo, se achava que isso iria amenizar, o reflexo não está sendo bem esse que nós estamos lendo nas mensagens dos nossos seguidores. Tem aqui o Marcelo Teixeira, pergunta que polícia, porque no meu comentário eu disse que o Detran poderia fazer essa fiscalização nas empresas de ônibus, por exemplo, que são os que mais poluem, né? Eu disse que podia ir com a polícia, com o Detran, com os órgãos de controle ambiental. A polícia, ele está questionando aqui, o trabalho da polícia é a ostensividade. Não é. Olha, a polícia está toda ali no Tribunal de Justiça, não está fazendo ostensividade. Tem um monte no Tribunal de Contas do Estado, tem outro monte no TRE, na Assembleia Legislativa, entendeu? Então não é verdade, viu, Marcelo Teixeira? Mas o que eu digo é o seguinte, é porque sempre nessas operações tem que ter a força policial para garantir a integridade, às vezes, de quem vai fazer a fiscalização. É só isso, não é botar a polícia inteira a serviço disso. Né? E nem todo dia, né? Quando fosse fazer uma fiscalização nessas garagens, enfim, com o acompanhamento da polícia militar. Muito obrigado, jornalistas Valmir Lima e também Kleber Oliveira, por esse bate-papo aqui no Expressão no Ar, discutindo esse assunto que, não se admire se a gente voltar a falar nisso em breve, não amanhã, porque isso ainda está muito nebuloso. Pessoas querem saber quem são os donos dessas empresas que foram credenciadas. E aí tem um disse-me-disse danado que nós, de forma responsável, só podemos também dizer quem são os donos a partir do momento que soubermos quem são essas pessoas que estariam comandando essas empresas dessa taxa de veiculação ambiental veicular. Taxa de inspeção veicular ambiental. Me corrija aqui, me auxilia o Kleber Oliveira. Muito obrigado a todos. Excelente quinta-feira e até a próxima Expressão no Ar aqui no Atual, o site de notícias do Amazonas.